dá o fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo quanto ele faz prosperará. Deus está dizendo: você é uma árvore, meu irmão, precisa estar plantado em ribeiro de água, precisa estar plantado junto do Senhor. Por quê? Porque vai vir luta, vai vir crise, vai vir dificuldade, vai vir sequidão. Foi falado aqui hoje, Isaac estava numa terra, havia uma seca extrema, todo mundo disse: eu vou para o Egito, eu vou sair, aqui não vai dar nada, não tem jeito. Deus disse: você não. Por quê? Porque você é a árvore plantada junto a ribeiros de água. Fique aqui, obedeça a minha voz, e eu vou te prosperar nessa terra. E a Bíblia diz que do jeitinho que ele fez, Deus prosperou 100 por uma semente. Então nós somos árvores. Estou tentando convencer vocês que vocês são mais do que vocês imaginam que são. Só que tem que tomar muito cuidado, porque os frutos denunciam. Os nossos frutos denunciam. Ezequiel 17, 24, olha o que Deus diz. Deus diz assim: todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço a árvore alta, faço cair a árvore alta. Olha o que Deus está dizendo. Deus chegou para as árvores do campo e disse: olha, todas as árvores do campo, escuta aqui, árvore do campo, escuta aqui, todas as árvores altas eu faço cair, e a árvore baixa eu faço crescer. Olha aí, está aqui, ó. Eu recebo a árvore verde e eu faço florescer a árvore seca. Eu, Senhor, falei, e eu, Senhor, farei. Ezequiel 17, 24. Nós somos árvores ou somos árvores? Deus não falou isso para as árvores do bosque. Deus falou isso para o povo que ele considera árvores. Ele considera você como árvores. Ele está dizendo: olha aqui o que eu vou fazer com você. Aí Gênesis capítulo 1, versículo 11 fala sobre a terra, sobre as árvores da terra. Gênesis 2, 9 fala as árvores. Eu acho que eu já consegui mostrar para vocês que vocês são árvores. Sim ou não? Sim ou não? Está convencido? Vocês são árvores ou não são árvores? Beleza. Mas eu vou contar uma história aqui para poder fixar mais essa ideia de árvore para vocês. E essa história eu quero ler com vocês. Então abram comigo Daniel. Todo mundo abre a Bíblia, Daniel. Nós vamos ler junto, para vocês entenderem essa história. A história do rei Nabucodonosor. Porque ele era cheio de revelações, de ter sonhos, né? Em Daniel capítulo 4, versículo 1 a 37. Olha só a história dele. Eu vou ler aqui com vocês e vou explicando para vocês entenderem que nós somos árvores. E que Deus tem propósito na tua vida como árvore. Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado na minha casa e próximo do meu palácio tive um sonho que me espantou. Estando eu na minha cama, as imaginações, as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto para que fosse introduzido à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas ninguém conseguiu me fazer a interpretação, saber a interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho dizendo: Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Diz-me as visões do meu sonho que tive, e a sua interpretação. Eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. Eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até os céus, era vista até os confins da terra. As suas folhagens eram formosas, os seus frutos abundantes, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela, e as aves dos seus ramos.
mas deixai na terra o tronco, com as suas raízes atadas, com as cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passe sobre ele 7 tempos. E essa sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheça os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dar a quem quer, e até os mais humildes dos homens constitui sobre ele. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz-me a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação. Mas se tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santo. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos se turbaram. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que vistes, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo do qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste, que te fizestes forte, a tua grandeza cresceu, chegou até o céu, o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu, ó rei, um vigia, um santo que descia do céu, dizia: cortai a árvore, destruía, mas os troncos com as suas raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais do campo, até que passe sobre eles 7 tempos. Esta interpretação, ó rei, é este o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Será tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixasse o tronco com as raízes das águas, o teu reino voltará para ti depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, põe fim nos teus pecados, pratica a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia. Falou o rei dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a minha casa real, com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, louvei, glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus, e os moradores da terra não há quem possa estorvar a sua mão, e lhe diga: o que fazes? No mesmo tempo, tornou a mim o entendimento para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor, e buscaram-me os conselheiros, meus senhores, e fui restabelecido o meu reino, a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as coisas, todas as suas obras são verdade, e os seus juízos, seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Eu não sei se vocês entenderam essa passagem, mas aqui está dizendo que o rei viu uma grande árvore no sonho, e de repente, quando o Nabucodonosor chama as pessoas para interpretar, ninguém conseguia interpretar, e ele trouxe então Daniel, e Daniel disse: olha rei, este sonho seu é o seguinte: você é esta árvore, mas por causa da sua soberba, do teu orgulho, você vai ser arrancado, essa árvore vai ser cortada, as raízes vão ficar na terra, mas você vai ser tirado do trono durante 7 tempos, 7 anos. E a Bíblia diz que ele contou essa revelação, foi embora para casa. Depois de 1 ano, quando completou 1 ano, Nabucodonosor sai dentro do palácio dele, ele olha para a Babilônia e ele diz: não é essa Babilônia que eu fiz para a minha glória, para a minha